Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao meu canal MC Melo Cartola FC. Para quem me conhece, meu nome é Manuel Carlos Melo. Hoje vou falar com vocês sobre a análise dos jogos para a rodada 30, né? Não vou escalar times porque só amanhã abre o mercado, aí amanhã faço o vídeo com os nossos times para a rodada. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que a gente possa sempre trazer bons conteúdos para você e boas análises. Vamos aqui começar com Ceará e Goiás. Vejo um jogo bem equilibrado. Ceará precisa da vitória contra o Goiás para se afastar da zona de rebaixamento. Vai ser um jogo que tem tudo para ter gols para ambos os lados. Acredito que Pedro Raul, tanto Jô quanto Vina, quanto Mendonça, possam ser boas opções, opções diferenciadas para essa rodada. Né? Pelas estatísticas, Ceará já venceu duas vezes o Goiás, não venceu uma vez o Goiás, empatou duas vezes e perdeu duas vezes para o Goiás. Nos últimos 3 jogos, né, nos últimos 5 jogos, vamos dizer, Ceará só teve uma vitória, empate e 3 derrotas consecutivas, enquanto que o Goiás vem numa sequência melhor, apesar de também ter perdido 2 jogos consecutivos. Dentro de casa, o Ceará nos últimos 6 jogos perdeu 4, só venceu um. E o Goiás nos últimos 6 jogos venceu 2, empatou 3. Então é um jogo que tem tudo para empates, né? Mas o Ceará vai ter que jogar muito forte para tentar vencer o Goiás e acho que existe uma pequena possibilidade. Vamos aqui agora para Fluminense e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, vai fazer um jogo duro dentro de casa contra o Fluminense, mas não vejo que tem elenco para vencer o Fluminense. Fluminense perdeu agora o seu último jogo e o Atlético Goianiense venceu. Mas o Fluminense tem muito mais time, né? Jogou contra o Atlético, não fez uma boa partida fora de casa, né? Jogou aberto e com isso deu chance com o Hulk Zarate jogando muito essa semana, acabou não tendo a sua oportunidade. Mas vejo que essa semana tanto Arias como Ganso, como Samuel Xavier podem ser opções boas para essa rodada, né? Tomar cuidado com o Manuel, que ele anda fazendo algumas faltas bestas. Dessa semana também já fez uma falta bem estúpida, né? Podendo dar oportunidades para o Atlético Goianiense. Então acho que Nino como central pode ser opção, como Samuel Xavier na lateral, ótima opção. E Arias e Cano para mim são as melhores opções para a rodada, mesmo pensando que Ganso também pode ser, tem jogado bem, às vezes deu uma vacilada, mas acho que com o Atlético Goianiense também pode ser opção, né? A gente vê nos confrontos entre eles que o Fluminense sempre levou as vantagens em cima do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem numa sequência ruim de derrotas, teve essa vitória contra o Avaí, e o Fluminense vem numa sequência melhor, com 3 vitórias e 3 derrotas nos últimos jogos. O Atlético Goianiense dentro de casa nos últimos 7 jogos só conseguiu vencer um, perdeu a grande maioria, mas o Fluminense fora de casa também nos últimos 5 jogos só conseguiu uma vitória. Só que é claro, Atlético Goianiense é um time muito mais fraco. Se o Diniz vier com força total, ele tem a chance, né, de levar a vitória e ficar na segunda colocação. Porque o Internacional vai ter um jogo muito duro contra o Flamengo dentro de casa. Vamos lá agora para Bragantino e Cuiabá. Cuiabá também está lá embaixo, na zona de rebaixamento. Precisa tentar a vitória de qualquer jeito contra o Bragantino, ou pelo menos tentar um empate. O Bragantino vem mais em cima, mas também já está ali com a água batendo na bunda.
Então o Bragantino dentro de casa sempre joga melhor do que fora de casa. Mas o Luan Cândido vai ser um desfalque muito importante para o Bragantino nessa rodada. Temos Elinho, não sei se a Alejandro deve vir para o jogo, mas Elinho com certeza, né? E Arthur para essa rodada. Não vejo outras opções muito fortes dentro do Bragantino. Dentro do Cuiabá, é claro, só o Daverson, né, o maluco do Daverson, que pode atrapalhar a alegria do Bragantino fazendo seus golzinhos marotos. Sempre está ali na beira da área, contra o Corinthians ele quase marca. Então eu acho que a vantagem do Bragantino é grande, mas é um jogo para empates para mim. A gente vê aqui que nos históricos dele, Cuiabá venceu 2 vezes e o Bragantino empatou 3. As últimas rodadas, né? Você vê que o Bragantino nos últimos 10 jogos só venceu um. E nos últimos 5 jogos só tirou empates e a derrota contra o Flamengo que tomou um vareio. O Cuiabá nos seus últimos 7 jogos também, né, só teve uma vitória contra o América, o restante foi derrota e empates. Então é um jogo tudo para empates. A gente vê aqui que mesmo dentro de casa, o Bragantino nos últimos 6 jogos venceu 3, empatou 3, sendo os 3 últimos sequenciais empates. E o Cuiabá nos últimos 6 perdeu 3, perdeu 4, empatou 3, cedendo o SG em 4 das derrotas que teve. Então, se existe uma possibilidade de SG do Bragantino, existe, mas eu acho que é mínima com a falta do Luan Cândido. Vamos agora para Fortaleza e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense dentro de casa ele é muito forte. Mesmo assim, o Fortaleza também, quando joga fora de casa, tem dado trabalho a quase todos os grandes, né? Eu acho que nessa rodada vocês têm a opção de Juninho Capixaba, Birtz, né? O próprio Fernando Miguel pode atrapalhar a vida do Atlético Paranaense. É, Vitinho, Vitor Roque, Terans. Para mim, melhor opção de todos o Terans, né? E pelo Fortaleza, melhores opções os dois laterais, mesmo tendo Moisés e Robson. Mas Moisés, para mim, sempre é mais forte do que Robson. Não tem feito muita coisa nos últimos jogos. Nos últimos confrontos, a gente vê que o Atlético Paranaense levou vantagem na grande maioria das vezes sobre o Fortaleza. A gente vê que o Atlético Paranaense também nos últimos 10 jogos só teve 2 derrotas, 3 empates, 3 vitórias e 5 empates. Já do lado do Fortaleza, nos últimos 10 jogos, só 2 derrotas e 6 vitórias. Mesmo sendo fora de casa, eles têm feito grandes vitórias. A gente vindo aqui embaixo, a gente vê que o Atlético Paranaense dentro de casa faz muito tempo que não tem derrota, né? Acho que uma sequência aí de vitórias e empates de mais ou menos 12. E o Fortaleza tem uma sequência de vitórias aqui, mas nos últimos 5 jogos. Eu vejo uma vantagem do Atlético em relação ao Fortaleza, mas vai ser um jogo duro para o Atlético, apesar que o Atlético tem que buscar essa vitória para poder ficar ali na zona dos 6, né? Não ter chance nenhuma para perder o sexto lugar do campeonato por enquanto. Santos e Atlético Mineiro. Santos joga na Vila. Na Vila, Santos sempre é mais forte, né? Mas vejo o Atlético Mineiro tendo uma melhora nos seus últimos 3 jogos. Hulk com Zaratio tem jogado muito bem e essa mudança tem feito a diferença no Atlético. Então, Keno, Hulk, Ademir e Zaratio são opções para essa rodada, principalmente o Hulk e o Zaratio. Hulk com Zarate ele joga melhor e com isso também as possibilidades de gol do Hulk é grande. A defesa do Santos deixa a desejar, que João Paulo tem feito grandes defesas e acaba salvando a pátria do Santos. O Santos com Marcos Leonardo
E Soteldo também na Vila acaba ajudando muito com a torcida e com isso eles se empolgam e vão bem para frente. E a defesa do Atlético vacila muito, pode ser também que exista gol por parte do Santos. Pelos históricos a gente vê que jogos bem equilibrados, vitórias de um e derrotas, cada um já venceu eles várias vezes nos últimos 3 anos. O Santos vem numa sequência muito ruim de derrotas, teve uma única vitória agora contra o Atlético Paranaense em dia 27, e o Atlético também não vem bem irregular nos seus últimos 10 jogos, sendo que o Santos dentro da Vila, nos últimos 6 jogos só perdeu um, e o Atlético fora de casa nos últimos 6 jogos perdeu 2, né? Perdeu para o Avaí, que foi uma coisa de maluco, e perdeu para o Internacional. Mas venceu o Curitiba, venceu o Atlético Goianiense, empatou com o América, empatou com o Cuiabá. E agora, né, teve uma vitória aí contra o Fluminense dentro de casa, que isso também dá muito ânimo. Eu acho que não dá para confiar no SG do Atlético Mineiro e nem do Santos para essa rodada. Internacional e Flamengo. Flamengo, 48 pontos, com vitória, com a vitória agora chegaria a 51, ficaria lá em cima ainda na zona dos 6, continua se mantendo lá. E o Internacional vai ter que jogar muito para tentar pelo menos sair com empate no Maracanã. Com isso ficaria com 54 pontos, né? Mesmo que o Fluminense vença, vão ficar ali os dois. Aí vai depender do número de vitória para ver quem fica em segundo lugar. E o Corinthians, mesmo vencendo o Juventude, ficaria com 53 pontos. Então, na verdade, o Internacional vai jogar tudo para tentar sair com empate. O que eu acho difícil dentro do Maracanã, se o Flamengo jogar a mesma bola que jogou contra o Bragantino, né? Com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, Ayrton Lucas, Rodinei, Gabigol voltou a fazer gols, Pedro fazendo gols. Eu acho muito difícil, por mais que a defesa do Internacional seja uma defesa bem sólida, conseguir segurar o Flamengo dentro do Maracanã, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o SG do Flamengo, porque não importa que Pedro Henrique, Maurício, Patrick, se vier para o jogo, você tem René, você tem Bustos, né? São Mercado, joga bem também. Então você tem um meio de campo forte do Internacional. E além de que também tem o alemão. Então acredito que a defesa a defesa, a parte de zagueiros do Flamengo, às vezes deixa a desejar. Com isso, o Santos acaba levando uns golzinhos. Então é um jogo que não dá para confiar no SG do Flamengo, mas sim na vitória do Flamengo. Eu acho que o Internacional não consegue segurar o Flamengo para essa rodada. Palmeiras e Curitiba. Para mim, a melhor chance de SG depois da de Fluminense. Então, o Flamengo, o Palmeiras contra o Curitiba, com a sua defesa forte, consegue segurar com certeza o SG contra o Curitiba. Com certeza não, vai com 80% de possibilidade de segurar o SG contra o Curitiba. Porque hoje eles acabaram tomando um golzinho do Botafogo, né? Mas contra o Curitiba dentro de casa a conversa é diferente, né? Mesmo sem Zé Rafael, que foi expulso, né? O elenco do Palmeiras é bem mais forte do que o do Curitiba e vejo uma vitória do Palmeiras, né? Pode ser Dudu, Rony, apesar que o Rony não tem feito gols, mas Scarpa, ótimo. Os zagueiros, tanto se Murilo tiver de volta, tanto o Murilo quanto o Gustavo Gomes são excelentes opções também, por causa das bolas aéreas. Marco Rocha e Piquerez com assistência são excelentes, né? Então Palmeiras tem muito mais time para vitórias. A gente vê aqui que Curitiba ganhou 2 vezes do Palmeiras, né? Mas em outras épocas, em 2020 e 2021. Palmeiras vem numa sequência muito grande, perdeu um jogo nos últimos 10 jogos,
uma sequência de 4 vitórias consecutivas. E o Curitiba não vem na mesma sequência, né? Em 10 jogos venceu 4, perdeu 6. Palmeiras dentro de casa, nos últimos 14 jogos perdeu 2 jogos, um para o Atlético Paranaense e um para o Ceará, que isso aí é uma coisa à parte, um acontecimento sem querer, né? Mas nos últimos 6 jogos a gente vê que o Palmeiras venceu, segurou o SG 3 vezes nas 5 vitórias. E o Curitiba, nos últimos jogos, ó, nos últimos, vamos lá, 7 jogos, perdeu todos e cedeu 1, 2, 3, 4, 5 SGs. Então a chance do SG do Palmeiras é muito grande para essa rodada. Vamos aqui para o próximo jogo. Botafogo e Avaí. Avaí está lá embaixo, precisa fazer seu pontinho, mas o Botafogo, se conseguir uma vitória ou empate, né, vai subir um pouco mais na tabela, vai ficar numa zona confortável para disputar a Copa do ano que vem. Mas mesmo assim, vejo Avaí e Botafogo, a chance maior para o Botafogo de vitória e uma grande chance de empate. Não consigo confiar no SG de nenhum dos dois, né? Avaí, porque Bissoli tem feito uns golaços, tem feito bons jogos, tem feito gols quase todas as partidas que joga. E a defesa do Botafogo, tanto pela direita quanto pela esquerda, é muito falha. Hoje, tanto o Mike quanto o Piquerez se deitaram e rolaram ali na defesa do Botafogo. É Catito Fernandes tem sorte, os caras não acertaram tanta pontaria, mesmo assim perdeu de 3. Agora, Botafogo você tem que pensar em Eduardo, Zefinho e no Tiquinho. São ótimas opções também, diferenciadas para a rodada contra o Avaí. Principalmente Tiquinho tem feito gols quase todas as partidas. A gente vê que nos confrontos entre eles é bem equilibrado, 2 vitórias de um, 2 vitórias de outro e empate. O Avaí, nos últimos 10 jogos, só teve uma vitória e o Botafogo teve 3 vitórias e 4 empates, apenas 3 derrotas. Dentro de casa, o Avaí é bem irregular, ele perde uma, vence uma, perde uma, vence uma. E o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 derrotas, mas já teve 2 vitórias. Também é um time irregular, mas a maior possibilidade eu vejo para o Botafogo nessa rodada. Vamos aqui agora para São Paulo e América Mineiro. América Mineiro dentro de casa é um time encardido. Vai dar muito trabalho para São Paulo. Mas São Paulo agora tem que ir com tudo para tentar sair daquela zona e ficar na zona entre os 10 para disputar as Copas de novo para o ano que vem. E com isso é a única possibilidade que ele tem. Ele não pode ficar um time do padrão de São Paulo naquela zona que ele está ali perto da zona de rebaixamento. Então deve jogar tudo que tem para tentar ser aí com a vitória e, né, começar a ter fôlego de novo para subir um pouco mais na tabela do Brasileirão. O América vai encardir para ele, é um time que joga fechadinho no contra-ataque e pode atrapalhar a vida do São Paulo, que não joga bem fora de casa. Mas, mesmo assim, Patrick e Luciano Caleri são ótimas opções para essa rodada contra o América, principalmente na bola aérea. A gente vê aqui que o América perdeu para o São Paulo 2 vezes, empatou 2 e só venceu uma vez. A gente vê que a sequência do América é muito superior à sequência do São Paulo. O América nos últimos 10 jogos só perdeu um jogo e o São Paulo perdeu 5. O América dentro de casa, nos últimos 5 jogos, né, não perde a 5 jogos, empatou um e venceu todos os outros jogos, ainda segurou o SG 3 vezes. E o São Paulo, nos seus últimos 5 jogos, só teve uma vitória. Então eu acho que vai ser um jogo bem encardido para o São Paulo. Estatisticamente, a gente vê aqui São Paulo, já estou aqui, vamos lá.
nos últimos jogos dentro da casa do América, né? São Paulo venceu 3, empatou 3 e o América venceu 2. Então as probabilidades dão uma pouca chance para o São Paulo, como uma chance também para um empate. Agora eu vou começar de baixo para cima, vamos para Avaí e Botafogo. O Avaí dentro de casa teve 7 jogos contra o Botafogo, né? Vencendo apenas um, empatou 4 e perdeu 12. Então a possibilidade do empate pelas estatísticas é maior do que a de vitória por parte de ambas. Palmeiras e Curitiba. A gente vê que o Palmeiras dentro de casa já teve 26 jogos contra o Curitiba, vencendo a grande maioria, venceu 15 dos 26. Então, na verdade, Curitiba empatou 5 e venceu 6. Como eu acredito que o Palmeiras está com um elenco muito maior, a vitória do Palmeiras é praticamente certa contra o Curitiba. Internacional e Flamengo. A gente vê que o Flamengo em casa já jogou 38 vezes com o Internacional, vencendo a grande maioria, praticamente, né, venceu 70% dos jogos, empatou 7, venceu 23, 61% de vitória, 18 para empate, 21 para a vitória do Internacional. Eu acho que esse jogo o Flamengo leva, mas não acredito no SG do Flamengo. Santos e Atlético Mineiro. Estatisticamente, o Santos em casa já jogou 32 vezes e levou 20 vitórias, 62% de chance para vitórias do Santos em cima do Atlético em casa. 22% para empate, 16% para vitória do Atlético. Só que eu acho que na situação atual do Santos e do Atlético, a probabilidade do Atlético sair com uma vitória contra o Santos, ou pelo menos com um empate, é bem grande. Atlético Paranaense e Fortaleza. Estatisticamente, né, foram 7 jogos em casa, 5 vitórias do Atlético e 2 empates. Fortaleza, nos últimos anos, né, nos 7 jogos, até hoje não conseguiu vencer o Atlético Paranaense em casa. Seria a quebra de um tabu. Também acredito na vitória do Atlético Paranaense, só não acredito do SG. Atlético Goianiense e Fluminense, que é o último jogo que a gente tem de estatística. A Atlético Goianiense teve 8 jogos contra o Fluminense, tendo 4 vitórias, 50% das vezes venceu o Fluminense, 12% empatou e o Fluminense 38% das vezes venceu. Eu acho que essa estatística vai aumentar, porque hoje o time do Fluminense é muito superior ao time do Atlético Goianiense. Com isso, eu acho que a chance do Fluminense empatar esse número de vitórias é muito grande, né? A gente vê que o Fluminense, quando joga em casa, vence o Atlético Goianiense ou empata. Mas jogando fora de casa, normalmente o Atlético Goianiense levou
suas vantagens. O outro jogo, né, é Red Bull, Bragantino e Cuiabá. Eles se enfrentaram 3 vezes, sendo uma vitória do Red Bull e 2 empates. Acredito também no empate, com uma pequena chance do Bragantino vencer o jogo, mas não acredito no SG do Bragantino. Já acredito no SG do Fluminense. Ceará e Goiás. Ceará dentro de casa já enfrentou Goiás 11 vezes nos últimos anos, tendo 3 vitórias do Ceará, 4 empates e 4 vitórias do Goiás. Pela situação que o Ceará se encontra, né? O Ceará, eu acho que leva uma vantagem em matéria de vitória contra o Goiás, pela necessidade de sair lá de baixo. Mas Pedro Raul é uma excelente opção, não acredito no SG e acho que o empate é a maior chance para essa rodada. Não vou analisar Corinthians e Juventude, porque não é jogo válido para a rodada. A gente vê aqui pela tabela do Brasileirão que o Ceará está com 31 pontos, com isso necessita da vitória contra o Goiás. Então vai ter que fazer um excelente jogo. Se ele conseguir vencer o Goiás aqui, ele ultrapassa o Curitiba e joga o Curitiba para a parte de baixo. A mesma coisa acontece com o Cuiabá. O Cuiabá vai ter que fazer um jogo bem duro contra o Bragantino para conseguir sair pelo menos com empate. E aí ele saindo com empate, ele já encosta no Curitiba que pode descer. O Avaí teria que vencer o jogo contra o Botafogo para poder sair da zona de rebaixamento, né? Talvez nem saísse, também não sai nem com a vitória. E o Atlético Goianiense já está quase no fundo do lago. Então esse aí contra o Fluminense completamente vai ser muito difícil atingir alguma coisa. São Paulo tem que também jogar muito para tentar tirar 3 pontos contra o América e sair daqui dessa zona e vir mais aqui para a parte de cima, ficar entre os 10. Porque entre o 7º colocado e o 12º colocado vai haver muitas mudanças na tabela com qualquer empate ou vitória. Se o Santos vence, vai para 40. Se o Goiás conseguir um empate, 38. Se vencer, vai para 40 também. Botafogo, que tem para mim a melhor chance de vitória, vai para 40. Fortaleza provavelmente, né, vai ter que jogar muito para tentar segurar pelo menos o empate, porque se perder vai vir parar aqui embaixo. Se o Bragantino também vencer, vai jogar o Fortaleza de novo na zona perigosa entre a zona de rebaixamento. Então Fortaleza vai ter que fazer muito jogo para não ficar. O América está com 42, mesmo que perca para o São Paulo, não muda muito a sua situação na tabela. E o Atlético Mineiro, se ele conseguir uma vitória, também melhora bastante, porque vai se manter na mesma posição, mas consegue ficar na zona entre os 10 e ainda consegue continuar brigando, porque aí vai depender do Atlético Paranaense. Agora, se o Atlético Paranaense perder o jogo, o Atlético vai poder fazer uma boa campanha de 9 jogos para vir ficar nessa zona dos 6. Então, essa zona aqui eu acho muito difícil mudar, porque o Atlético jogando em casa tem tudo para vencer. Flamengo jogando em casa tem tudo para vencer. O Corinthians joga fora, mas contra o Juventude, que já está na zona de degola, eu acho que também não perde o jogo, ganha.
Fluminense tem tudo para vencer também o jogo, né? Se fizer um bom jogo, tem tudo para vencer e voltar a ficar no segundo lugar. E Internacional, o máximo que ele pode conseguir tirar aí do Flamengo é um empate, mas eu acho que perde. Então, com isso, o Fluminense iria assumir o segundo lugar novamente no campeonato. Palmeiras com certeza não perde o jogo, vai tirar mais essa diferença, vai aumentar essa diferença ainda entre os outros colocados. A chance do Palmeiras perder o jogo é muito pequena. E é isso aí, galera. Até a próxima. Amanhã estou fazendo os times para que a gente possa já escalar. Acredito que amanhã até no horário do almoço já deve estar aberto o Cartola, né? Vamos ver se a gente já consegue ter alguns prováveis para rodada lá no J10. E com isso eu montarei os times amanhã para vocês, para que a gente possa fazer bons pontos e